nosso bate-papo de hoje é com pessoa especial. Vocês ainda não conhecem, porque está vindo aqui a primeira vez como padre, que é o Padre Igor. Seja muito bem-vindo. E hoje o Padre Igor ele vai falar um pouquinho de como fazer uma boa confissão e fugir dos escrúpulos. Igor, Padre Igor, né? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Que alegria ter você aqui mais uma vez. E agora está lhe recebendo como padre. Muito obrigado. Eu que me sinto muito feliz de estar na TVB, no programa Fala aí Juventude. A Letícia falou bem. Primeira vez como padre, né? Já vim aqui como seminarista, como diácono. Então, estou em casa. Já está em casa, né? Que coisa boa. Padre Igor, para a gente poder começar, né, o nosso bate-papo de hoje, qual a importância do sacramento da confissão na vida do cristão? O sacramento da confissão, que nós chamamos também de sacramento da reconciliação, ele é um sacramento muito importante no nosso processo de conversão. A igreja nos dá essa oportunidade de reparar a nossa vida, né? Dar alguns reparos naquilo que está precisando de reparo. O sacramento da confissão, mais do que contar os pecados para o padre, é uma celebração da misericórdia. O que é que nós celebramos no sacramento da confissão, da reconciliação? Nós celebramos a conversão, ou a conversão que já aconteceu na minha vida em algum aspecto, ou que está em curso. Quer dizer, o que é que eu vou levar para a confissão, uma confissão bem feita, assim, na sua essência, aquele aspecto da minha vida que eu já venci. E eu vou levar para Deus me absolver porque eu venci aquele pecado na minha vida, ou que estou em processo de conversão. Quer dizer, é um sacramento da celebração da misericórdia, em que eu celebro a conversão que já aconteceu ou que está em processo. E é muito importante, né, padre, a gente ver essa questão das que estão em processos, porque muitas vezes a gente fica com um pouco de vergonha ali, porque eu estou cometendo ainda aquele pecado. Mas esse processo de eu levar e apontar o meu pecado também me ajuda a vencê-lo. Com certeza. É até uma questão psicológica e humana, que é também espiritual, só o fato de verbalizar aquilo que está dentro de mim. Por isso que a confissão ela só é válida se eu falo o pecado. Eu preciso verbalizar aquilo para um sacerdote. Aquilo ali é que a matéria da confissão ela se faz a partir daquilo que eu falo, daquilo que eu verbalizo. Ah, mas eu pensei, mas fiquei com vergonha de dizer para o padre. Não disse. Não valeu. Uma coisa são os pecados esquecidos. Ah, você não esqueceu, você esqueceu, não lembrou. Tudo bem, uma coisa são os escondidos. Ah, eu pensei, mas não quis dizer por vergonha, por receio, por medo do padre brigar. A gente que diz isso, né? Mas assim, é muito importante verbalizar. Já é uma libertação. Você falar aquilo que está dentro de você, aquilo que feriu o seu coração, feriu o coração de Deus, aquilo que está lhe incomodando, aquilo que você está trazendo como um fardo de culpa, aquilo que pesou na consciência. Pronto, eu coloquei ali aquelas minhas misérias diante da misericórdia de Deus. A miséria se encontra com a misericórdia. E aí acontece a reconciliação. Por isso que a confissão é o sacramento que nos reconcilia com Deus. E padre, você ia falando, né, dessa parte fundamental, que é justamente eu falar dos meus pecados, tanto aqueles que já passaram, que eu venci, mas os que eu estou aí em processo. Mas quais são os outros passos fundamentais para uma boa confissão? Para eu fazer até antes da confissão, para quando chegar lá conseguir me confessar bem? A igreja nos orienta sempre que se faça um exame de consciência. O que é o exame de consciência? O nome já é sugestivo. Eu vou examinar a minha consciência. O que foi que pesou na minha consciência? O que foi que eu fiz que está me incomodando? Às vezes a gente erra, comete um erro, um equívoco na vida, pisa em falso ali em algum aspecto da nossa vida, que aquilo fica martelando na nossa mente. Isso já é um sinal de que pesou na consciência e de que eu estou carregando aquilo como um pecado. Fazer um bom exame de consciência. A partir de quê? Nós temos os mandamentos da igreja, que nos ajudam a fazer esse exame de consciência. Temos os 10 mandamentos da lei de Deus. Temos os pecados capitais. E temos a nossa vida relacional. Por que a confissão é o sacramento da reconciliação? Porque ela vai nos reconciliar em todas as dimensões da nossa vida. Então, para ir para a confissão bem feita, eu tenho que analisar como é que está a minha relação com Deus, a minha relação com as pessoas ao meu redor,
minha relação com as coisas criadas, com a matéria, com tudo aquilo que me rodeia, e a minha relação comigo mesmo. Como é que está a minha vida interior, minha interioridade, minha espiritualidade. Então, às vezes, só se pensa na construção da minha relação com Deus. E esquece de todo desses outros, né? Então, é a reconciliação com Deus, com as pessoas, com as coisas e comigo mesmo. Então, a gente tem que analisar todas essas vertentes, né? Só que assim, padre, principalmente hoje na juventude, né? A juventude está ali muito ansiosa. E quando a gente fala, principalmente do sacramento da reconciliação, da confissão, às vezes até quando o jovem está fazendo ali o exame de consciência, ele acaba caindo na ansiedade, né? Já fica ansioso ali. Como é que o jovem ele pode ir acalmando o coração para poder vencer isso, né? Quando está fazendo o exame de consciência, até mesmo quando está diante do sacerdote para confessar. Pronto, pelo menos eu faço de tudo para tranquilizar, né? O penitente, como você diz bem, isso acontece muito entre os adolescentes, entre os jovens. As pessoas de mais idade geralmente chegam mais tranquilas no sacramento da confissão, né? Mas o que é que eu sempre digo? Você vai ter contato com a misericórdia de Deus, você vai receber o perdão. Você não vai sentar numa cadeira de um tribunal, diante de um juiz. Você não vai ser acusado como um réu. Pelo contrário, seus pecados vão ser absolvidos, você vai ser perdoado. Você vai celebrar a misericórdia de Deus na sua vida. Então, e eu gosto quando eu vejo que a pessoa está ansiosa, está nervosa, está com medo. Tem gente que chega até com vontade de chorar. Eu vou fazendo esse trabalho de para tranquilizar, né? Aqui você não vai ser condenado. Você está a caminho da sua salvação, da sua conversão. Você vai receber o perdão. Você não está sentando numa cadeira de um tribunal, não. É para se reconciliar. E a pessoa se toca daquilo ali. Já, calma mais. Vai amenizando mais. Você também ia falando, Padre Igor, sobre a questão da confissão válida, né? Que eu preciso verbalizar. Mas o que é que não pode faltar na minha confissão, além dessa parte de verbalizar, para que ela seja válida? Pronto. A igreja diz que nós precisamos ter uma contrição perfeita, que essa contrição perfeita é um arrependimento. É um arrependimento e a sincera intenção de recomeçar, de não cometer aquele pecado, de realmente ter uma vontade, um desejo de crescer espiritualmente, humanamente, afetivamente, relacionalmente com as pessoas. Então, a gente pega as diversas dimensões da nossa vida, né? A minha espiritualidade, a minha relação com as pessoas ao meu redor, a minha humanidade, né? Enquanto pessoa, enquanto ser humano, minha espiritualidade, minha dimensão psicológica. Então, tudo isso a gente pode também levar para o sacramento da confissão e fazer essa contrição perfeita, um arrependimento sincero e um sincero desejo de remendar-se, né? De realmente vencer tudo aquilo. Porque muitas vezes, né, existe da gente ir para a fila da confissão já pensando em cometer aquele pecado novamente, né? Uhum. Se eu for dessa maneira, pode ser que minha confissão não seja válida? Sim. Porque não tem essa contrição Exatamente, perfeita, né? É porque não se tem o desejo de um crescimento espiritual, humano, né? Porque aí você está até, eu costumo dizer, banalizando o sacramento da confissão. É como se o sacramento da confissão você estivesse instrumentalizando o sacramento. Eu vou fazer aqui, depois eu posso pecar e vir de novo aqui, me confessar. Que ele vai estar aqui novamente e Deus vai me perdoar. E Deus vai me perdoar. Toda vez eu vou ter o padre aqui para me confessar. Toda semana tem o padre. Na hora que eu quiser eu posso ligar para o padre. Ele vai. E acaba até brincando com a misericórdia de Deus também. Brinca, né? Com a misericórdia de Deus, brinca com o sacramento e banaliza aquilo que a igreja nos oferece como sinal de reconciliação. Padre Igor, mas agora, o que são os escrúpulos na vida espiritual, para que os nossos jovens eles possam entender? Pronto. O escrúpulo é quando a gente tem um excesso de preocupação com relação ao pecado. Um excesso de medo, de insegurança, um excesso de ansiedade com relação ao pecado. Isso é um entrave na vida espiritual de algumas pessoas, né? Se torna um entrave. O escrúpulo ele se torna tão grande que a pessoa às vezes até desconfia da bondade de Deus, desconfia da misericórdia de Deus, desconfia da graça do perdão. E assim, na verdade, a questão do escrúpulo, ele pode até ser consequência
de uma doença mesmo, de uma ansiedade, de uma depressão, né? Pode ser algum desajuste psicológico. Então a gente muitas vezes identifica isso também nas confissões, né? De pensar assim, tudo é pecado, aquele medo de estar pecando, aquela insegurança, tudo está errado. O escrúpulo também, ele é fruto de uma falsa imagem que a pessoa tem de Deus e uma falsa imagem que ela tem do ser humano, de si mesmo. Eu costumo dizer assim, qual é a imagem de Deus que você tem? Você crê no Deus que Jesus Cristo revelou? O Deus da parábola do Pai das Misericórdias, a Deus daquele Pai que está de braços abertos para acolher, para perdoar o filho que volta arrependido? Porque muitas vezes a gente vê Deus só como esse juiz, né? E não como Pai. A gente vê só essa... Vê como juiz, mas ainda vê como um juiz injusto. Porque se visse Deus como um juiz justo não teria até tanto... que não teria. Mas vê Deus como um juiz injusto, incapaz de absolver uma falta. Aquele juiz que está pronto para condenar, aquele juiz que está pronto para colocar ali uma sentença de condenação, né? Por isso que eu disse, se visse pelo menos como um juiz bom, mas não, vê Deus como um juiz e um juiz injusto, um juiz iníquo, né? Como Jesus também fala. Mas Deus é misericórdia, né? Exatamente, por isso que eu digo assim, às vezes o escrúpulo ele nasce de uma falsa imagem que se tem de Deus e uma falsa imagem do que é o ser humano. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. O pecado, ele não pode gerar em nós, assim, não pode nos arrasar, no sentido assim de nos deixar com a autoestima lá embaixo, de dizer, não, porque você não é o seu pecado. Você cometeu aquele gesto, aquela atitude, você falou aquilo ali, e agora você está para pedir perdão a Deus, então vamos virar a página. Né, vamos vencer, você é mais do que isso. E muitas vezes a pessoa que é escrupulosa, ela tem esse de ficar naquele pecado, né? Exatamente. Confessou, mas eu ainda continuo naquilo. E aí vira um círculo vicioso. O escrúpulo, ele nos leva a um círculo vicioso, porque você não consegue, você fica tão, falar aqui uma palavra popular, você fica tão bitolado naquilo, naquele medo de não pecar, naquela insegurança, que aí é que você é levado a pecar, aí é que você cai mesmo. Padre, e como é que você falando muito dessa questão do zelo pela confissão, do zelo pela nossa intimidade com Deus mesmo, né? Mas como é que eu posso diferenciar o zelo pela santidade do escrúpulo excessivo? É um pouco disso, assim, a santidade e a vida espiritual, ela deve nos unir com Deus. A gente deve levar muito isso, assim, com a espiritualidade encarnada na vida. O escrúpulo, ele é fruto de uma espiritualidade desencarnada. Eu não posso progredir na minha vida espiritual negando aquilo que eu sou, negando a matéria do meu corpo, a minha vitalidade. No caso de um jovem, né, a gente está falando para os jovens, negar tudo aquilo que o jovem tem, não podemos negar. Né? A gente precisa se santificar com tudo aquilo que a gente tem e buscar uma harmonia interior. Harmonizar o corpo, a mente e o espírito. Aí sim, aí está a nossa espiritualidade longe do escrúpulo, aí está um zelo. Santidade não só rima, mas eu digo que é sinônimo de sanidade. Santidade, sanidade. Saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde psicológica. Então, quando você desajusta alguma dessas coisas, quando você desarmoniza alguma dessas coisas, aí você cai no escrúpulo, você passa a desconfiar de Deus, desconfiar das pessoas, a desconfiança na misericórdia de Deus e na bondade dele. E Padre Igor, no meu dia a dia, né, na minha vida pessoal, como é que eu posso identificar os sinais de que eu sou uma pessoa escrupulosa? Quando você já está se tornando uma pessoa insegura com relação ao pecado. E quando você já está desacreditando, quando você busca a confissão, mas não acredita naquele perdão. Tem muitas pessoas que não acreditam que foram perdoadas por Deus. Não acreditam que são perdoadas por Deus, né? E aí fica remoendo aquele pecado. Naquele sofrimento Fica grande. naquele sofrimento. A questão da culpa também é um peso que muitas vezes as pessoas carregam. Né? Nós precisamos também, para fugir do escrúpulo, para vencer essa questão do escrúpulo, a pessoa ela precisa de um auto-perdão. Ela precisa se perdoar. Deus nos perdoa, mas a gente também precisa se perdoar. Tem muitas pessoas que confessam,
o sacramento, confessa, né, leva aquele pecado, às vezes de muito tempo, o sacramento da confissão, mas não se liberta daquilo. Depois tem que levar de novo. Fica preso àquele pecado, porque ela já recebeu o perdão de Deus, ela já verbalizou, já falou para o sacerdote já absolveu aquele pecado, mas a pessoa não se perdoou. Ela continua remoendo, ruminando aquele pecado dentro dela. Mas, na verdade, o que se precisa é de um auto-perdão, de um perdão para se perdoe. Você errou, você pecou, você caiu sim naquele contexto, naquele tempo, naquele período da sua vida. Agora você já venceu, né? Deus já virou a página, vire a página você também. Então, esse poderia ser um conselho que você deixa para os nossos jovens, né? Que sofrem com esse escrúpulo na hora da confissão. Com certeza. É muito importante que cada uma das pessoas que busca o sacramento da confissão se perdoe também. Se perdoe e de saber que você é mais do que o seu pecado, né? Você é maior do que o seu pecado. Como eu falava, assim, não é só uma imagem negativa que se tem de Deus, mas uma imagem negativa do que eu sou. Né? Tem muitas pessoas que, por pecarem, chegam ali com a autoestima lá embaixo, se achando a pior pessoa do mundo. Rente ao chão. Rente ao chão. Uma coisa é a humildade e a contrição, né, sincera. Você chega ali arrependido para confessar seus pecados, chega ali arrependido. A parábola do fariseu e do publicano, que Jesus conta no Evangelho, né? O fariseu lá bem na frente do templo: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como esses outros pecadores, eu faço jejum, eu devolvo meu dízimo, eu faço isso, faço aquilo outro. E Jesus vai falar daquele publicano, daquele pecador público que está lá no finalzinho do templo, de cabeça baixa, batendo no peito e dizendo: Senhor, me perdoe, eu sou um grande pecador. Jesus vai dizer: aquele sim saiu justificado. Que não é uma falsa humildade. Não, né? é uma falsa humildade, né? É uma humildade do coração, mas ao mesmo tempo, você não é o seu pecado, você é mais do que isso. Você é a obra-prima das mãos de Deus, a obra-prima do Criador, o ser humano. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Né? Se nós formos ver o relato do Gênesis, da criação, Deus fez todas as coisas. A terra, o céu, o mar, a lua, as estrelas, o sol, todos os animais, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. Quando chega no ser humano, e Deus viu que tudo era muito bom. Então, por que o ser humano foi a última das criaturas? Porque foi a obra-prima do Criador. A obra mais perfeita, a obra mais bela do Criador é o ser humano. Padre, além das nossas dúvidas que nós estamos tirando aqui, tem um pessoal aí, tem uma galera que mandou umas perguntas para você. O que esse menino quer saber? E nós vamos agora ver qual é a dúvida da nossa juventude, porque também pode ser a dúvida de algum jovem que está em casa nos assistindo. Então, fala aí, juventude. Fala aí, juventude. Padre, como que a gente sabe quando é pecado de verdade e quando é coisa da nossa cabeça? Aquele excesso de culpa? Olha aí, uma boa pergunta. Boa pergunta. Na verdade, às vezes eu penso assim que nem existe esse negócio de coisa da cabeça. Quando você comete ali uma determinada atitude que pesou na sua consciência, que você sentiu que desagradou o coração de Deus, que você sentiu que não fez a vontade de Deus, que você sentiu que feriu o seu irmão, né? Deus também está no outro. Então, eu não só ofendo a Deus diretamente, assim, ofendendo o nome de Deus, deixando de fazer a vontade dele, mas quando eu ofendo meu irmão, eu também estou ofendendo Deus, que também faz morada do meu irmão. Meu irmão é templo de Deus. Então, assim, sem excesso de culpa e sem escrúpulos, sem ficar colocando coisas na cabeça, eu identifico aquelas atitudes que eu fiz, que depois vieram como um peso na minha consciência, aquele arrependimento, quando você fala: meu Deus, por que eu disse aquilo com aquela pessoa? Meu Deus, por que eu cometi aquela atitude? Meu Deus, por que eu deixei de ajudar aquele meu irmão que pediu aquela ajuda? Então, sabe, um exame de consciência tão verdadeiro que você não precisa estar criando coisa na sua mente. Será que aquilo foi pecado? Será que não? Não precisa. Sua consciência acusa logo. Meu Deus, por que eu disse isso? Meu Deus, eu magoei meu irmão. Meu Deus, eu disse aquele nome feio com aquela pessoa, né? Então, assim é isso, né? A nossa consciência acusa logo quando a gente faz algo que desagrada o coração de Deus.
E entrando nessa mesma pergunta, né, uma vez eu ouvi um padre falando, né, que existe ali a questão do pecado se tornar um pecado, né? A minha consciência, a minha inteligência vai me dizer assim, dar um sinal, poxa, isso daí é errado, né? E ele se torna um pecado a partir do momento que eu vou lá e eu, mesmo sabendo que aquilo é errado, eu vou lá e dou assim o acesso, né? Exatamente, de forma deliberada, da minha própria vontade, eu sabia que estava errado. Fui lá e mesmo assim, né, eu cometi aquele erro, cometi aquele pecado, né, eu sabia que eu podia ajudar aquela pessoa, meu Deus, eu me omiti. Muitas vezes o pecado da omissão é um pecado pouco levado para as confissões. Se pensa que o pecado é só aquilo que se fez, mas aquilo que se deixou de fazer também pode ser pecado. Pode ser um pecado. O bem que você deixou de fazer, o perdão que você deixou de dar, a caridade que você deixou de fazer, aquele irmão que estava precisando de um conselho e você deixou de dar um conselho para aquela pessoa. Então, aquilo que você não fez também é um pecado. Também pode ser, né? O pecado da omissão. E eu acredito que uma forma da gente conseguir identificar, né, Padre, aquilo que realmente é um pecado, através da vida de oração, né? Porque é principalmente aquilo que fere a Deus. Então, quem melhor do que nos revelar isso do que aquele que é ferido, né? Com certeza. Então, Deus, a nossa intimidade com Deus, ela vai nos ajudando a perceber isso. Então, nós temos mais uma pergunta. Fala aí, juventude. Fala aí, juventude. Padre, muitos jovens se confessam e saem sem paz. O que ele pode fazer para não ficar preso a essas inquietações e essas dúvidas, principalmente em relação ao seu pecado que já foi confessado? Pronto, sem saber que ia ter essa pergunta, eu acabei respondendo. Eu acho que o auto-perdão é o caminho. Né? Então você já recebeu o perdão de Deus, se perdoe também, supere. Né? Você agora está se revestindo de uma vida nova. A graça do sacramento, ela age também na nossa vida. Ela age também na nossa vida, não é só absorver ali, pronto, os pecados foram sugados. Não, fica a graça da misericórdia de Deus também na pessoa. E a graça do sacramento, ela age na vida. Agora exige tempo, muitas vezes nós somos imediatistas, né? Muitas vezes, para se vencer um pecado, existe um processo, um tempo de conversão, de amadurecimento interior, de crescimento espiritual. Então, acho que tudo isso deve ser considerado também para que se saia da confissão em paz. Padre, e, por exemplo, eu sempre tenho essa mesma questão desse mesmo pecado e eu quero vencê-lo, né? É aconselhável ter sempre o mesmo confessor? Isso ajuda a ir vencendo esse pecado? Sim. Pode ter, porque pelo menos o confessor já está acompanhando aquele processo, né? Já está acompanhando, já conhece, né? Ali de outros momentos. Então, pode ser o mesmo confessor, porque aí você vai fazendo um caminho inclusive de acompanhamento espiritual, para além da questão do pecado. E que ele vai lhe ajudando a ir vencendo, né? Aquele pecado que você às vezes nem consegue se perdoar, né? Vai tanto você levar. Então vamos para a nossa última pergunta dos nossos jovens. Fala aí, juventude. Fala aí, juventude. Padre, eu tenho uma pergunta. O que a gente não pode deixar de fazer na nossa confissão para que a gente não fique nervoso ou fale da nossa vida inteira? Ah, interessante, né? Não precisa ficar nervoso por isso, né? Porque nós estamos ali em busca da misericórdia, do perdão, da reconciliação. A gente tem medo e fica nervoso diante de uma incerteza, mas o pecado de Deus o perdão de Deus é uma certeza que nós temos, né? Então não precisa ficar nervoso diante de uma certeza, diante de algo que eu sei que é maior do que todos os meus pecados. Tem um canto que a gente canta muito agora na Quaresma. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Então, o coração de Deus é maior do que o nosso pecado, né? A miséria do pecado é grande, mas a misericórdia desse Deus é bem maior. Eu queria também aqui, só acrescentar também a questão do pecado pessoal, mas que existe também o pecado social. E recentemente a igreja acrescentou a questão do pecado ecológico, né? O pecado pessoal é aquilo que dos nossos pecados pessoais, né? Que geralmente a gente leva, o que mais se leva para a confissão são os pecados pessoais. Mas assim, a minha vida
espiritual, ela tem uma incidência direta na vida do outro. Quando eu peco, quando eu erro, a minha vida se torna um contra-testemunho para o outro. Mas também quando eu me converto, quando eu me santifico, quando eu dou passos na minha vida de fé, então o meu processo de conversão também se torna luminoso, também se torna um testemunho, eu me torno sal da terra e luz do mundo também através do meu processo de conversão. Então o pecado, ele se torna social também quando aquele meu pecado, ele transborda de errado para a vida das outras pessoas. E aí eu vou maltratar, eu vou humilhar, eu vou ferir o irmão. Sei lá, a pessoa chegou estressado no caixa do supermercado e derramou todo aquele estresse em cima da caixa do caixa do supermercado. Que não tinha nenhuma culpa. Que não tinha nada a ver. Né? Sei lá, você menosprezou uma pessoa que estava ali limpando a rua, uma pessoa que estava limpando o chão, você humilhou uma pessoa. Então, e o pecado também é ecológico, né? Ou seja, você, sei lá, provocou um desmatamento, uma queimada, você feriu a obra da criação. Então, você está pecando diretamente contra o Criador. Tudo que está aí ao nosso redor é uma obra de amor das mãos do Criador. Se eu estou destruindo a criação, eu estou ferindo aquilo que o Criador fez com tanto amor, com tanto carinho por nós. É o que a igreja tem chamado também de pecado ecológico. Então, assim, a gente não pode analisar, por isso que eu falei logo no começo, não pode analisar só a minha vida, olhar para mim, o que eu fiz, mas assim, como é que está a minha relação com as coisas ao meu redor, como é que está a minha relação com as pessoas, e com Deus e comigo mesmo. Padre, a gente falou hoje muito também sobre a misericórdia, né? Porque não tem como falar sobre a confissão e não tocar na misericórdia de Deus, né? Como é que o jovem, ele pode crescer nessa confiança na misericórdia de Deus? Além da vida de oração, eu acredito que o contato com a palavra de Deus, e o centro da palavra é o Evangelho. Eu acho que a gente ainda tem muito que conhecer do Evangelho, daquilo que Jesus Cristo pregou, daquilo que Jesus Cristo anunciou, do Deus que Jesus Cristo revelou ao mundo. Então, às vezes, a gente fica, como eu falava, numa imagem tão distorcida de Deus, né? Mas onde é que está essa revelação de Deus? Está na palavra. Está lá Jesus Cristo que nos ensinou a chamar Deus de Pai. Na verdade, de Abá. Essa palavra Abá quer dizer paizinho, papai, papaizinho, né? Quer dizer, uma relação próxima com Deus, até carinhosa, afetiva, né? Então, lá está o Deus que Jesus Cristo revelou. Então, vamos professar nossa fé no Deus de Jesus Cristo, não em outro Deus. Padre, você pode deixar a sua mensagem para os jovens, as famílias que nos assistem nesse momento, que desejam se aproximar do sacramento da reconciliação, que desejam voltar para esta graça de Deus e não sabem como, tem medo, tem vergonha. Pronto, a nossa paróquia oferece, como em todas as outras paróquias, né, oferecem dias e horários, que pode ser que tem outras pessoas, né, como eu sei que tem de outros lugares nos assistindo. Todas as paróquias oferecem dias e horários de confissão. Procure o horário, o dia e o horário de confissão da sua paróquia. Não tenha medo do padre, né? O padre não está ali para brigar, está ali para ser um instrumento do perdão de Deus, um instrumento da misericórdia de Deus. E se aproxime de Deus, da igreja, intensifique sua vida de oração. Quem faz uma boa experiência de confissão tem uma experiência de libertação na sua vida, né? De libertação interior, de libertação do mal, que a maldade ela nos escraviza bastante. Então, busque o sacramento, não tenha medo, não tenha receio, não tenha vergonha. É algo que a igreja nos oferece para que a misericórdia de Deus seja derramada sobre o seu povo. Padre Igor, que alegria de receber aqui mais uma vez. Poder ter aqui dentro da TVB, do Fala aí Juventude, né, a gente ter recebido aqui diversos processos da sua caminhada vocacional. A TVB está acompanhando minha história. Que nós possamos continuar assim, né? Que Deus, que Nossa Senhora Porta do Céu possa lhe abençoar. Você de casa também pode rezar uma Ave Maria pela vida do Igor, pela vocação do Padre Igor.
E seja sempre muito bem-vindo. Já estava com saudade de você aqui, né? E que bom é você estar aqui neste retorno também do nosso programa. Para mim é um prazer, uma alegria estar aqui com você, Letícia, com todo esse público jovem que nos acompanha. Agradeço o espaço, espero ter esclarecido aí muitas dúvidas, né? E sobre a essência mesmo do que é o sacramento da confissão, da reconciliação. E você que está aí em casa, fica aí, porque agora nós temos um recado especial.